Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Praça de Pedro, um episódio especial dedicado ao Passa a Rezar, um projeto de oração diária em formato de áudio que faz 15 anos no dia 17 de fevereiro. O Passa a Rezar é utilizado por milhares de pessoas em Portugal, mas também em outros países, como Brasil, Espanha, França e Reino Unido. No final de 2024, cerca de 16 mil pessoas rezavam com a aplicação do Passa a Rezar. E a estas somam-se muitas outras que ouvem diretamente através do site. As redes sociais somam também milhares de seguidores. Para falar do Passa a Rezar com princípio e fundamento, temos 4 convidados. O padre Francisco Martins, neste momento é professor na Universidade Gregoriana em Roma e é um dos mentores deste projeto, juntamente com o Vasco de Mudo, na altura 2 estudantes jesuítas, 2 entusiastas que tiveram todo o apoio do padre Dário Pedroso, então diretor do Apostolado da Oração. A doutora Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, também diretora dos conteúdos religiosos na Rádio Renascença e, desde sempre, pessoa de referência para o Passa a Rezar na Renascença, onde são efetuadas todas as gravações. Também o padre António Valério, atualmente diretor do Colégio das Caldinhas, diretor do Passa a Rezar durante cerca de 7 anos e um dos grandes impulsionadores deste projeto. E o padre Nelson Faria, coordenador do Passa a Rezar durante 2 anos e agora coordenador da Pastoral Juvenil da Companhia de Jesus em Portugal. 4 convidados que fazem parte da história do Passa a Rezar, mas também do futuro, porque há projetos que são para a vida. Não é assim, Padre Francisco Martins, comece por si, e faço já a primeira questão. Como surgiu esta ideia de criar o Passa a Rezar? Olá, Padre Francisco. Pronto, o Vasco e eu, o Vasco de Mudo e eu, éramos os dois escolásticos em Braga e estávamos interessados um bocadinho na presença também digital da companhia e discutimos muito sobre isso. E decidimos propor ao Apostolado da Oração, na altura ao Padre Dário Pedroso, de trazer para Portugal esta iniciativa dos jesuítas penitentes, creio eu, Passa a Rezar, Pray as you go em inglês. E nesse sentido propusemos isto e depois o padre Dário entusiasmou-se, falámos também que a Renascença, etc., com a Isabel Figueiredo, e pouco a pouco fomos montando a estrutura. Foi esta a ideia inicial. Mas foi um projeto bem acolhido pela sociedade em geral e pela Igreja nos momentos iniciais? Foi um projeto, acho que muito bem acolhido na altura. Tivemos a ocasião de propor, de falar também com os agentes pastorais de vários nível, de apresentar publicamente o projeto em Lisboa também, na sede da Conferência Episcopal Portuguesa, foi uma grande oportunidade, e desde o início teve uma ótima recepção em Portugal, pessoas que nos escreveram, o número de downloads, etc. Foi muito positivo desde o início e acho que continua a ser, nesse sentido, uh, acho que foi uma aposta ganha e continua a ser uma aposta ganha. Quando o Passa a Rezar foi lançado, eu tinha 8 anos, por isso estou aqui a fazer um podcast com vocês. Por isso, aqui um fator. Tive que me informar um bocadinho de como todo este projeto foi crescendo. E acho que tenho aqui na equipa da Rede Mundial de Oração do Papa e o Antigo Apostolado de Oração me passar todas essas informações. São as pessoas ideais. Isabel, eu sei que a Isabel acompanhou o Passa a Rezar desde o início e queria lhe perguntar como é que foi a sua relação desde o início com este projeto? Bom dia a todos, é um gosto estar aqui. Olha, eu tenho memória de um encontro em Fátima, de um almoço em Fátima, com o padre Dário, talvez com o padre Francisco, não me lembro bem quem é que estava mais, em que pela primeira vez se falou no projeto, não é? Já com a consciência de que era fundamental que a gravação tivesse qualidade. E foi nesse sentido que pediram a participação da rádio. Eu lembro que eu fiquei logo super entusiasmada e uma das primeiras coisas que falei foi a necessidade da escolha das vozes. E, portanto, devíamos fazer as gravações das vozes. Pronto, e depois foi um processo criativo. Quer dizer, a rádio tem muito esta capacidade de transformar um projeto em qualquer coisa de real, não é? Apesar de ser uma coisa que não se vê, que não se apalpa, que também tem o seu mistério. E por isso foi muito bom. Portanto, lembro-me de ouvir imensas vozes, imensas que fomos escolher, fomos cortando. Voltámos a reunir para essa escolha das vozes, não foi Francisco, tenho ideia. E fomos escolhendo, até que ficámos com meia dúzia de vozes.
E pronto, e depois foram aquelas primeiras gravações, tudo aquele início que é muito, muito desafiante, que é conseguir de repente uma coisa que foi sonhada acontece mesmo. E não sei se aqui posso contar um episódio que estava-me a lembrar quando estávamos Claro. aqui à espera de começar. Uma das memórias que eu tenho mais bonitas, penso eu, e o Francisco vai se lembrar, éramos nós os dois a conversar ali na Rua do Ouro, talvez, numa esquina da Rua do Ouro, porque havia um projeto que era o Padre Clementino tinha escrito uns textos, o Deus que Dança, não era? Uhum. E estávamos a pensar onde é que podíamos fazer o lançamento. Estávamos ali na Rua do Ouro, na esquina, à conversa. Ai, um Deus que dança, um Deus que dança, se calhar era bom que fosse num sítio onde se dança, tipo, coisas arrojadas e diferentes. E ali assim na Rua da Prata, ao fim, na altura, era o estúdio da Olga Roriz. E se fizéssemos no estúdio da Olga Roriz? Ficámos assim os dois a olhar um para o outro, tipo, é loucura total. Como é que vamos fazer isto? A Olga vai aceitar, não foi? Foi assim. Sim, E sim. depois aconteceu tudo exatamente assim. Fomos ao estúdio, aquilo era um prédio antigo, as escadas velhas, não era? E quando demos por nós, estávamos dentro do estúdio de Olga Roriz, com o Pato Plentino, agora Cardeal Plentino. Foi Exato. muito, assim, daqueles primeiros grandes momentos do Passo a Rezar na minha cabeça, na minha memória. Uhum. Depois houve Uhum. muitos outros. E a Renascença também teve sempre um papel muito importante naquilo que foi o Passo a Rezar. E a Isabel Figueiredo teve na coordenação desde o início, não foi? Acima de tudo, a qualidade da gravação e da sonorização, não é? E pronto, há duas componentes fundamentais, como em tudo o que se passa na rádio, que é a palavra e é o som, a música. E nós tínhamos que fazer com que a palavra, a música, tendo o texto escrito por trás, claro, isto funcionasse com qualidade. E, portanto, foi uma questão que me foi colocada desde o início, é que nós queríamos que fosse o melhor possível. E, na verdade, escolhemos o melhor sonorizador que tínhamos na altura, que era o José Pedro, e é o José Pedro, que também se considera pai do projeto, não é? Ele também se considera pai do projeto. Eu até aproveito aqui este momento para mandar um beijo muito especial ao Zé Pedro, porque a mãe dele faleceu recentemente há 2 dias, e portanto acho que é bom fazermos aqui referência ao Zé Pedro e ao papel fundamental que ele tem no Passo a Rezar. Um grande abraço ao Zé Pedro e Uhum. fica aqui a mensagem da Isabel. Padre António Valério, agora sigo consigo, acarinhou o projeto quase desde o início. Como é que foi ver crescer o Passo a Rezar depois de se tornar depois diretor da Rede Mundial de Oração do Papa? Também, olá a todos. Pronto, é mesmo bom estar aqui. Obrigado pelo convite e de voltar, sim, a recordar e a trazer à cabeça e ao coração tantas memórias ao longo destes anos. E o primeiro contato com o Passo a Rezar é no âmbito também da missão que recebi, depois de ter sido ordenado padre e depois regressei dos meus estudos a Portugal. E então lembro perfeitamente a primeira conversa que tive com o Francisco, exatamente para nos explicar como é que funcionava a máquina do Passo a Rezar. O Francisco também estava em momento de passagem também para outra fase de formação. Pronto, e eu estava a entrar no mundo da pastoral juvenil, também ligado ao centro universitário que temos em Braga, e a trabalhar no apostolado de oração na altura. E por isso também fiquei ali responsável pelo Passo a Rezar. E aquilo que tive a sensação foi que estava a receber uma herança grande, porque o Passo a Rezar tinha começado mesmo, porque as coisas, nós estamos habituados a começar a chegar as coisas devagarinho, ir crescendo pouco a pouco, mas o Passo a Rezar apareceu com uma grande visibilidade. Né? E ao mesmo tempo, o que notei que ao longo daqueles meses, desde fevereiro até mais ou menos setembro, quando comecei, eh, naqueles meses consolidou-se muito o modo de estruturar a máquina do Passo a Rezar que está por trás daquilo que depois que os utilizadores do Passo a Rezar depois encontram no site ou na aplicação. E de facto, e por isso uma admiração muito grande pela forma inteligente, eficaz, ágil, como foi montada a equipa de leitores, a equipa de escritores, a escolha das músicas, pronto, os momentos das gravações. Pronto, por isso encontrei ali algo e por isso tudo o que o Francisco e o Vasco na altura pensaram no modo de funcionar. E por isso tinha esta sensação de estar a receber a herança de algo que estava bem feito e que por isso a qualidade era para manter e agora dar a conhecer
ao maior número de pessoas. Por isso foi o início da relação com o Passo a Rezar, foi a admiração, o gosto e o desejo de fazer crescer um projeto que sabia que tinha imensa potencialidade e, sobretudo, a ajuda principal que seria a relação com Deus que nós queríamos proporcionar às pessoas todos os dias. Para António, Valério, eu ia lhe perguntar, como sempre na vida, nem sempre a vida é um mar de rosas, e queria lhe perguntar se consegue se lembrar de algum momento crítico, assim que consiga identificar enquanto já era diretor, um problema que se lembra que o Passa a Rezar possa ter tido enquanto diretor. Assim, problemas assim, diretamente problemas de funcionamento ou crises, acho que não teve, porque estamos a falar de pessoas muito motivadas para o projeto, desde a equipa que trabalhava no apostolado de oração, a equipa da RMOP, até às pessoas que faziam trabalho voluntário, né, que faziam, e por isso sentia-se ali um espírito de família, de colaboração e de missão que ajudava a que as coisas acontecessem. Por isso, assim, um momento de crise não identifico. Identifiquei uma tensão constante ao longo dos anos, que era não deixar adormecer o projeto e adaptá-lo sempre às novas circunstâncias que iam surgindo, sobretudo os desafios da tecnologia. A nível das redes sociais, quando surge o Instagram, a nível das aplicações, quando começam a surgir as aplicações. Pronto, e por isso o Pássaro de Ar tinha que estar presente nessas plataformas, com o que isso exigia de adaptação, de criar outro tipo de conteúdos. Pronto, e por isso foi assim, se calhar, um desafio constante, como dar a melhor resposta ao evoluir da tecnologia. Quando o Passas de Ar começou a ser ouvido apenas em leitores de MP3. Por isso, e agora é ouvido de formas muito, muito diferentes. Se calhar, No um site e na desafio aplicação. maior que me recordo é, na altura da pandemia, a equipa continuou a trabalhar, cada um em sua casa, mas de facto foi a nível das gravações, foi o desafio maior, e ali a Renascença foi incrível, porque foi os locutores da Renascença, porque como estavam lá e estavam lá a trabalhar, é que faziam as gravações, por isso durante aquele série de meses eram as mesmas vozes praticamente, e também no Porto também, eram ali algumas pessoas que tinham acesso a esta tal gravação em estúdios de qualidade. E pronto, isso se calhar foi um desafio maior e se calhar uma exigência maior até para essas pessoas. Sim. Claro que sim. Padre Nelson, agora vou assim. Foram 2 anos bonitos no Passa a Rezar. Foram 2 anos absolutamente incríveis. Ahm, o Passo a Rezar, a imagem que eu tinha a certa altura é colaborar, estar a coordenar o Passo a Rezar, é como estar na sala das máquinas de um navio. Ou seja, não se pode parar. Aquilo nós temos de estar constantemente a tirar carvão lá para dentro, porque temos de trabalhar com grande antecedência. É uma equipa de mais de 100 voluntários, então a coisa tem de estar mesmo muito bem coordenada. Sobrevivemos à base da oração e do Excel. Estamos constantemente a pedir esmola, porque temos de pedir a esta pessoa, escreve-me o texto, faz favor, encontra-me estas imagens, faz-me uma seleção, que eu veja o texto, faz favor, envia-me as músicas, faz favor. E era realmente um dos momentos em que eu mais me associei ao Inácio a pedir esmola, antes ainda de encontrar os primeiros companheiros. Porque realmente é impressionante como a bondade é que faz com que eu passe a rezar ande para a frente. Rodeado de tanta tecnologia, acho que a maior parte das pessoas não lhes passa pela cabeça que é a gratuidade e a bondade que faz com que eu passe a rezar ande para a frente. E a generosidade dos doadores também. Ia haver constantemente campanhas. Constantemente não, na verdade são duas. Para poder também sustentar, principalmente as questões tecnológicas do passo a rezar. Mas é absolutamente brilhante. Todo um processo logístico que o Passa a Rezar foi tendo ao longo dos anos. Padre Nelson, que momentos mais o marcaram enquanto coordenador de Passa a Rezar? Assim, eu acho que o momento mesmo mais marcante é a preparação da JMJ, quando nos foi confiado o traçar o caminho espiritual para aqueles dias, que nos levou também a trabalhar muito próximos da Fundação JMJ, a ter várias reuniões, o que é que andamos à procura, o que é que ajuda, e que ao mesmo tempo, porque estávamos a ter algumas dificuldades na nossa app, o Padre António Valério deu-me o suave encargo de começar a trabalhar ou recuperar um trabalho que já estava adiantado, que era uma nova app e um novo site do Passa a Rezar.
Então a nova app e o novo site acabam por ser lançados em maio de 2023, a JMJ começa em agosto, e de facto este ano, 2022, 2023, foi assim de uma grande intensidade, sendo já estamos a trabalhar na nova app e no novo site desde, eu creio, inícios de 2022. Já estávamos a começar a levar a coisa muito mais a séria, sendo que os contatos já estavam feitos antes. Isto era o Padre António Valério que já tinha lançado a coisa, só que houve ali uma altura em que nós dissemos: está aí, vem a JMJ, isto é para andar para a frente, temos aqui alguns bugs, não vamos esperar mais, há que... Essencialmente ele empurrou-me para a piscina e dizer: não, não vamos adiar mais, vamos embora. E foi realmente o momento mais marcante, foi esse. Muito bem, Padre Nelson. Isabel, ia perguntar-lhe, isto aqui não é uma questão tão profissional, mas utiliza o Passa a Rezar na sua oração diária? Sim, como é que utilizava mais, e confesso que utilizo mais no site do que propriamente a ouvir no telemóvel. Quer dizer, no princípio eu ouvia, claro, mas também por uma questão profissional, para ver se estava tudo ok. Hoje em dia vou mais lá aqui no silêncio do gabinete e para acompanhar. E também sou desperta pelos especiais, não é? Os especiais que o Passa a Rezar tem feito e que eu sei que acompanham imensas pessoas. E isso é outra coisa que eu queria também chamar a atenção aqui neste dia e neste episódio, é que o que eu senti sempre por parte dos responsáveis do Passa a Rezar foi uma permanente procura de fazer outras coisas novas, diferentes, não é? Estar permanentemente a tentar criar novos conteúdos para além do conteúdo normal do Passa a Rezar, que ganha uma projeção. Também nós temos que perceber que ao tempo, quando ele começou, havia menos propostas do que há hoje em dia, não é? Deste tipo de aplicações. Depois a seguir seguiram-se outras. Mas o ter havido este caminho de estar sempre a procurar, vamos fazer mais isto, e vamos fazer mais aquilo, e vamos fazer um especial para aqui, vamos fazer outro especial, vamos fazer vozes diferentes, vamos escolher atores, vamos escolher gente nova, isso é estar permanentemente a trabalhar um produto, não é? Isso eu sinto que é uma riqueza que o Passa a Rezar consegue manter passados todos estes anos, não é? E, portanto, eu faço isso. Faço, por um lado, já não vou tanto à aplicação propriamente dita, vou acompanhando aqui e sou despertada quando percebo que há qualquer coisa de novo. E é isso, por aí. Eu acho que é muito importante, neste tipo de projetos, é muito importante ter a criatividade de fazer coisas novas. Claro que sim, e uma equipa, durante estes 15 anos, o poder da equipa, todo o trabalho da equipa foi visto por toda a gente. Como eu falava há pouco, eu fui fazendo uma análise de tudo o que foi feito nos últimos 15 anos para compreender toda a história do Passa a Rezar, e sim, uma história fabulosa, uma história fantástica, uma grande equipa. Padre Francisco Martins, pergunto-lhe, como é que vê o percurso do Passa a Rezar ao longo destes 15 anos, como eu estava a falar agora? Portanto, antes de mais, é surpreendente o projeto já ter 15 anos, não porque estou a ficar mais velho, também é real, mas sobretudo porque realmente quando criámos o projeto não pensámos. Havia um outro projeto que era uma espaço sagrado, que não sei se ainda existe, que era uma oração guiada, mas por escrito, online, e parecia-nos que o passo seguinte era o passo a rezar, isto é, ter uma oração guiada em áudio, que as pessoas pudessem levar consigo onde quisessem. E na altura, falando com o Vasco e também com outros, nunca pensei que o projeto fosse durar tanto tempo. Achámos sempre que 5, 10 anos, e depois talvez a tecnologia mudasse e fosse necessário fazer algo muito, muito diferente. O que a verdade é que o projeto continua a crescer, continua a interessar as pessoas, continua a ter imensos downloads, imenso interesse. E, portanto, claramente há aqui uma sede de ter esta oração guiada, este espaço no dia de 10, 15 minutos, onde a pessoa, se calhar no meio dos transportes públicos, no meio do tráfego, o que for, um bocadinho poder ligar-se a Deus e, portanto, isso continua a ser relevante. E acho que o projeto continua também com esse desejo de ser relevante. A verdade é que me desliguei um bocadinho da presença digital, quer dizer, não desliguei da presença digital, obviamente, trabalho, internet, etc., mas das novas iniciativas. Domino menos as ferramentas mais recentes também, as redes sociais, etc. Mas eu creio que. Pronto, eu creio que há aqui sempre este mundo grande da presença digital da Igreja e, concretamente, a minha experiência é essa e foi a nossa experiência com o Pastor. As pessoas se sentem
sentem uma grande sede de conteúdos profundos e sérios também no mundo digital. É verdade que 10 minutos, 15 minutos são 10 minutos, 15 minutos de oração, mas propor uma oração guiada, com pontos de oração, com profundidade, com tempo de meditação, de alguma forma, eu creio que este género de profundidade continua a ser relevante no mundo digital. A grande tentação é ter uma presença da Igreja no mundo digital que seja muito eficaz, mas que seja pouco profunda. Isto é, que diga nós estamos presentes, estamos cá, estamos interessados, mas ao mesmo tempo do ponto de vista da mensagem, do ponto de vista do conteúdo, o que se está a propor não é muito profundo, não é muito relevante. Eu creio que o Passo a Rezar, e os projetos do futuro também terão que ser dessa forma, oferece algo profundo, oferece algo com significado e com relevância, que não é só imediato, é também um caminho a percorrer e também habituar-se a este género de oração, habituar-se a fazê-lo regularmente, etc. Portanto, eu creio que este género de projetos tem imenso lugar. São mais difíceis nesse sentido. Não são tão imediatos, os frutos, se calhar, demoram mais tempo. Consolidar um público que utiliza, que usufrui destes produtos é mais difícil, mas eu creio que o futuro passa por aqui também. Padre António Valério, que novos passos gostaria que o Passo a Rezar desse para o futuro? E depois, acho que manter aquilo que está já seria um enorme desafio e continuar esta criatividade, a adaptação àquilo que surge. Depois acho que os novos passos é encontrar novas formas também de ir chegando e novas linguagens também um público jovem, né? O público, acho que o Passo a Rezar tem público de todas as idades, pois apanha uma faixa etária, se calhar mais ali acima dos 30 anos, mas se calhar o desafio, e sempre foi uma provocação, como é que pode chegar também a um público mais jovem. Isso aí seria, sobretudo para criar hábitos e dinâmicas de contacto com a interioridade. Isso acho que é muito, muito importante e nas novas gerações, onde é tudo tão rápido e tão sobrecarregados de informação, como é que podes terem pequenas ajudas a poder parar e refletir sobre a vida e olhar para o mundo também com outro entusiasmo e outra alegria. Acho que também estamos a precisar muito disso, de uma transmissão de esperança. Portanto, isso acho que seria um grande desafio para o Passo a Rezar. Outro aspecto, se calhar, como serviço também à Igreja, também como é que se pode o Passo a Rezar ajudar a criar um estilo de discernimento. Tem sido uma palavra e um desafio muito importante que o Papa Francisco tem colocado, não é? O saber estar em comunidade e perceber para onde é que o Espírito nos está a chamar. Não é? E por isso, seriam quase desafios, não tanto coisas concretas, mas um bocadinho linhas orientadoras ou espirituais, eclesiais, que poderia ser muito interessante que o Passo a Rezar pudesse pegar. São estes os caminhos que o Passo a Rezar pode trilhar para o futuro. A Isabel, deixei aqui uma questão para a Isabel, também ia lhe perguntar, que caminhos é que, na sua opinião, o Passo a Rezar pode trilhar para o futuro? Eu vou muito na sequência das palavras do Padre António Valério. É assim, é um projeto, tenta separar as coisas, não é? Um pouco profissionalmente falando em termos de projeto e de técnicas é um lado e depois o outro lado mais espiritual. Eu acho que para um projeto deste género permanecer, ele tem que continuar a fazer este caminho de estar em permanente construção e permanente criatividade. Ou seja, tem que estar sempre à procura, tem que manter uma linha condutora, um fio condutor que as pessoas as pessoas que ouvem sempre têm que sentir e reconhecer sempre o mesmo registro, mas ele tem que procurar coisas novas. E penso muito nos mais novos, não é? Principalmente nos jovens, é preciso procurar coisas novas, mas o caminho que o Passo a Rezar tem feito, segundo a minha opinião e a minha experiência, é um caminho certo. Ou seja, encontrar produtos que acompanham o Passo a Rezar, as vozes, ele vivendo de voz e vivendo de música e vivendo de texto, isto tem que estar sempre em processo criativo. Depois, o que eu também sinto, mas isto é mais do que o Passo a Rezar, e também ouvindo muito o que o Papa nos diz enquanto para os comunicadores, e quem faz o Passo a Rezar está dentro do grupo dos comunicadores, não é? O jubileu não foi só para os, Claro que sim. foi para os comunicadores todos. Há aqui um lugar fundamental de transformação do mundo. Ou seja, nós temos que conseguir efetivamente
trazer para as pessoas e para a vida das pessoas, seja em termos de reflexão, seja em termos de oração, uma dimensão de esperança e uma dimensão de capacidade de fazermos novas todas as coisas, não é? Porque eu sinto que estamos a viver um tempo único na história. Não sei o que é que pensam os outros pais do Passo a Rezar, mas eu sinto que estamos a viver um tempo único na história, quer do ponto de vista da vida da Igreja, quer do mundo em si. Um mundo que tem uma transformação que nos atrai para as coisas más e difíceis, e nós temos que encontrar forma de trazer às pessoas uma nova maneira de viver e de pensar e de estar no mundo. Porque nós não podemos ficar cilindrados pela guerra e pelas partes todas negativas e pela destruição e pela... Não podemos, não é isso que Deus nos pede, não é? Portanto, havendo já esta entrada, que o Passo a Rezar é uma excelente entrada, nós temos que encontrar uma forma do Passo a Rezar de ser capaz de nos trazer aquilo que nós mais queremos, que é a presença de Deus na Terra, no mundo, connosco. Eu acho que há um desafio enorme em termos de texto e em termos de capacidade de fazer coisas novas. Muito obrigado, Isabel. Agora, o Padre Nelson é coordenador da Pastoral Juvenil da Companhia de Jesus, e acho que era importante fazer esta questão: de que forma é que projetos como a Passo a Rezar podem ajudar na vivência cristã dos jovens dos dias de hoje? Acho que aqui a grande vantagem... Vou começar de novo, está bem, Pedro? Falhou-me a voz. Sem problema. A grande vantagem de processos e de projetos como estes é realmente colocar no centro a relação com Cristo. Pronto. E isto é absolutamente fundamental. Eu, mais do que nunca, acredito que temos de ter uma igreja cada vez mais evangelizadora, cada vez mais missionária, e em que o conhecimento da Sagrada Escritura e a apropriação da Sagrada Escritura são fundamentais. Nós temos uma multidiversidade, pluralidade de histórias, e não andamos a contar a nossa própria história. E este é um déficit enorme. E eu acho que este desinvestimento na formação dos nossos jovens, nós estamos hoje em dia a pagar o preço com o afastamento deles. Então temos de falar mais de Cristo e temos principalmente de os ajudar a criar uma relação com Cristo que os leve à conversão de vida, a um estilo de vida que seja testemunho do Evangelho. Isto é o que os jovens andam mesmo à procura, ou seja, aqueles que estão à nossa volta. E nós hoje em dia temos cada vez mais de cuidar daqueles que já cá estão, para que estes sejam luz e tragam os outros. Creio que por vezes andamos a dispersar forças, a tentar chegar os que têm 30, 40, 50, fazer propostas pastorais para ir buscar os jovens. E eu acho que isto é um erro. Eu acho que nós temos de começar a cuidar dos que estão cá e levá-los a anunciar o Evangelho junto dos outros. E o Passo a Rezar é uma das melhores formas. Porque de maneira simples, fácil, acessível, permite que o jovem crente tenha e crie e alimente e nutra uma relação pessoal com Cristo. A partir daqui despleta-se tudo o resto. São João Paulo II chamou-nos a atenção para isto, Bento XVI também, e o Papa Francisco não se cansa de ir frisando isto e sublinhando isto. E ainda que da JMJ toda a gente tenha ficado com o todos, 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 a palavra mais dita pelo Papa Francisco foi Jesus. E então isto tem de haver, eu creio, e até pelos últimos meses em que estou mais no meio dos centros universitários, dos nossos colégios, dos nossos movimentos juvenis, e agora até mesmo na Missão País, por onde eu agora ando, eu creio que de facto abrir as portas a uma relação pessoal com Cristo é realmente uma chave fundamental para a Igreja do futuro. Pronto, e aqui o Passo a Rezar é uma das propostas. O Click to Pray é outra que é incrível, provavelmente falaremos dele no outro dia, que nasceu aqui de uma inspiração do Padre António Valério, mas o Passo a Rezar tem esta maneira simples, fácil, acessível, de nos colocar em contacto direto com a Sagrada Escritura e de como ela nos pode impactar a vida. E isto é a história da Igreja. Muito obrigado por esta conversa que tivemos aqui. 4 convidados fantásticos a falar um bocadinho sobre a história do Passo a Rezar.
Mas agora tenho duas novidades. Com o aniversário do Passa a Rezar, com o 15º aniversário do Passa a Rezar, tenho aqui informação que a partir de 1 de março vamos ter Passa a Rezar todos os dias, incluindo ao sábado. E a partir do dia 26 de fevereiro, o primeiro domingo a seguir ao aniversário, começa o Passa a Rezar em família. Uma proposta para os domingos, para ser rezada por pais, filhos, avós e netos. E por todos aqueles que acharem que esta proposta lhes faz sentido. Muito obrigado a todos mais uma vez. Foi um gosto tê-los connosco. E agora sim, parabéns, Passa a Rezar. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Reze por nós, nós rezamos por si.